A primeira coisa que foi acontecendo foi a minha família, né? Acabei perdendo. Até o momento que eu viajei para uma cidade aqui do interior de São Paulo e na primeira semana eu fui sequestrado. Eu conheci a fé através da minha sogra, né? Ela frequentava e ela fez um convite para mim estar indo conhecer. E eu fui. E achei muito bacana o jeito que era passado os ensinamentos. E percebi que trazia resultado a obediência do que o homem de Deus falava lá no altar. E isso eu comecei a praticar, né? A devolver o dízimo. E eu comecei realmente a conquistar coisas boas, né? Até o momento que eu consegui conquistar um carro zero, coisa que a minha família toda, né, os meus antepassados não conseguiram fazer isso. E eu, através do dízimo, da minha fidelidade a Deus, eu acabei conquistando o carro zero. E aquilo ali subiu para a mente, né? Então, eu comecei a olhar para a conquista que eu tinha conseguido através da fé. E eu decidi tocar no dízimo. Achei que não tinha nada a ver, que era... Tanto faz. Eu ia conquistar de qualquer jeito. A primeira coisa que foi acontecendo foi a minha família, né? Acabei perdendo, separando da minha companheira, né? Deixando o meu filho, deixando ela com um filho pequeno. O que eu achava que ia ganhar, eu não... Ganhava dinheiro. Que eu trabalhava autônomo, né? E eu pegava dinheiro, só que aquele dinheiro ali eu não via. Até o momento que eu viajei para uma cidade aqui do interior de São Paulo, com o carro, com o que eu conquistei através da minha fé. E na primeira semana eu fui sequestrado. Eu passei 40 minutos com um assaltante do meu lado. Ele tinha feito um roubo nessa cidade e acabou me pegando para dar fuga com ele. Na outra semana, o pessoal me chamou novamente, porque era o que eu trabalhava. Eu trabalhava de cidade em cidade, a gente costuma falar no trecho. E eu peguei o carro e voltei a essa cidade, a mesma cidade que eu fui sequestrado. Passou 2 dias, o carro foi roubado. Então eu perdi o carro, então ali é como se tivesse cortado as minhas pernas. E eu fiquei depressivo, perdi a família, comecei a beber, comecei a me drogar. E o que aconteceu? Isso me levou ao ponto de certo dia eu ia até a ponte. Em cima de uma ponte ali, uma voz falando, se mata, não tem mais jeito, cara. Dinheiro você ganha, mas olha só como é que tá a tua vida. Você não tem família, o seu carro se foi, você não tem mais jeito, cara. Eu lembro que essa ponte, ela estava interditada, né? E o pessoal parava de um lado da ponte, atravessava a pé e pegava o ônibus do outro lado. E nisso, um obreiro da igreja que eu ia, vinha passando e eu levantei a cabeça assim de lado e vi ele vindo. Aí eu, legal, o obreiro vai falar de Jesus para mim, vai me levar para a igreja e vai mudar tudo. Só que o obreiro chegou assim e falou, bom dia, só falou isso. Inclusive ele sempre me via em outros lugares, ele sempre falava de Jesus para mim, você tem que voltar, mas eu nunca dei ouvido. Mas aquele dia ele só falou, boa tarde, aliás, boa tarde. Tocou na minha mão e continuou andando. E eu fiquei olhando para ele assim, aí veio aquela voz forte, volta. E naquele mesmo dia ali, era 5 horas da tarde, eu saí da ponte, fui 50 minutos até a igreja universal. Cheguei lá, o pastor fez o culto normal, era uma terça-feira, né? E no final do culto eu fui conversar com o pastor, com o servo de Deus, né? O servo de Deus falou, Alexandre, foi Deus que te trouxe aqui, eu não posso fazer nada por você. Você tem um altar ali. Faça do jeito que você tem que fazer. Você sabe como fazer, mas agora se entregue primeiramente. Foi o que eu fiz. Ali eu fiz uma oração sincera e comecei a praticar aquela oração sincera. Me entreguei. Depois daquela entrega, a primeira coisa que eu queria era me batizar nas águas novamente. Não, eu comecei do zero, como se eu não tivesse aprendido nada. E ali eu comecei a minha jornada de fé. E Deus foi transformando a vida depois que eu comecei a praticar, a entregar
a reconhecer que o dízimo não era dinheiro, simplesmente dinheiro, era o meu tudo, era a minha vida, era a minha entrega no altar. E aquilo ali tinha que ser paulatinamente, sempre. Quando eu comecei a fazer isso, Deus foi ocasionando situações. Fui batizado com o Espírito Santo. Esse foi o primordial. Esse foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, foi isso. Porque as coisas material, ela não ia ter lugar dentro de mim, porque já tinha algo muito grande dentro de mim. E o que aconteceu foi o seguinte: depois do batismo, Deus reconstruiu a minha família. Ele foi lá na minha companheira, que era companheira, trouxe ela para a igreja. Hoje, tanto é que depois de 2 anos que ela estava na igreja e eu, dessa forma, a gente casamos. Deus restituiu a minha família. Aquele carro que foi roubado, que o devorador tirou de mim, Deus trouxe outro. Primeiro ele começou numa bicicleta, eu era feliz com a bicicleta, continuando no altar. Depois ele me trouxe o carro, eu continuei no altar. E o que eu aprendi com tudo isso é muito forte. Que vida com Deus não é o que a gente coloca dentro do envelope. É 100% no altar, é a vida com Deus. Isso que interessa a Ele, é o que a gente é para Ele. E mesmo se eu perder, não interessa. Eu sei que lá na frente, se Deus quiser restituir, Ele vai restituir. Se Ele não quiser também, eu vou continuar com a minha vida 100% no altar dEle, porque tudo pertence a Ele.